Valeu a pena Cristo ter morrido pelas coisas pelas quais você está vivendo? Inscrição no túmulo de Ravenhill. Eu vejo a vida como uma pequena ilha, rodeada por um oceano de eternidade. L.R. O fim dos anos 1980 trouxe uma mudança clara e permanente para o Ministério Público de Ravenhill. Ele pregava bastante, principalmente em igrejas batistas e em grandes conferências pela nação. Quando estava em casa, ele pregava para a Força Ágape, Juventude com uma Missão, Ministros dos Últimos Dias, para a Igreja Comunitária do Garden Valley e outras igrejas locais no leste do Texas. Os anos 1990 resultaram em uma mudança clara e permanente para Leonard e Martha. Houve menos viagens e ministérios públicos e mais ensinamentos pessoais para indivíduos à medida em que ele se aproximava do seu 83º ano. O amigo de Lynn, Al Whitinghill, observou isso claramente. Com o passar dos anos, seu itinerário ficou menos ocupado, seu ministério pareceu mudar de foco. Às vezes, 40 pessoas por semana iam à sua casa para se encontrar com ele em seu escritório. Eles reconheciam o profundo fogo no coração de Lynn e queriam sentar-se aos seus pés, daquele cujos ossos foram ateados pelo fogo celestial. Quem pode contar as ligações de pregadores e outros que o procuravam em todas as horas do dia e da noite e de todos os cantos do mundo? Ele pacientemente escutava os homens abrirem seus corações, e então, quase como se ele pudesse ler cada coração, ele dava várias frases de exortação e conselho que muitas vezes mudavam aquelas pessoas para sempre. Outra parte do tempo deles, principalmente aos domingos, era dedicada para se encontrar em uma nova igreja fundada por David Wilkerson alguns anos atrás. Os Ravenhill faziam parte de sua fraternidade naquela época, e o Wilkerson e Ravenhill muitas vezes compartilhavam as pregações. Leonard agora estava enfrentando diferentes desafios com sua saúde. Ele escreveu para Doug Strint em Houston: Querido irmão Doug, obrigado pela ligação. Se for a vontade de Deus irmos para Houston um dia, iremos. Mas no momento, minha querida Marta e eu estamos nos recuperando de uma forte gripe. Além disso, o nervo ciático da minha perna esquerda está bastante dolorido. Agora eu ando mancando, assim como Jacó. Não parece que viajarei muito este ano, mas eu digo com o salmista: meus tempos estão em tuas mãos, como o escritor de hinos disse. Pronto para ficar, pronto para ir, pronto para tomar meu lugar, pronto para servir lentamente ou grandemente, pronto para cumprir com sua vontade. Bênçãos, irmão Lynn. Leonard continuava orando como sempre e escrevendo muitas cartas aos amigos e apoiadores. Ele também estava liderando várias reuniões de oração e encorajando os jovens ao seu redor. Sua fome espiritual era contagiosa, com um coração apaixonado para continuar buscando a Deus. Agora, nos meus últimos anos, eu só tenho uma ambição: aproximar-me de Deus. Eu estou determinado este ano, mais do que nunca, a conhecer Jesus Cristo de uma forma que eu não conheci antes. Eu quero descobrir sua majestade. Eu quero descobrir a glória que ele teve com o Pai. Eu lhe agradeço por como ele me guiou desde que eu tinha 15 anos na Inglaterra. Eu passei por dificuldades, tempestades, bons momentos, tempos difíceis e outros momentos. Mas ainda assim, há um lugar de calmo descanso perto do coração de Deus, não é verdade? Um homem que foi significativamente impactado nos anos 1990 pelo ministério de Leonard foi Mike Beckley, um pastor em Kansas City,
Missouri, apesar de a influência inicial ter sido anos atrás. Ele começou a ler os livros de Heaven Hill aos 16 anos, quando era membro da Igreja Presbiteriana de St. Louis, em 1972. O ministro da Juventude da igreja estava recomendando os livros de Heaven Hill para o seu grupo de 1.000 membros. O impacto espiritual foi significativo em Beckley e em outros na igreja. Heaven Hill se tornou maior que a vida para Mike. A jornada começou com ele lendo todos os livros que encontrava de Heaven Hill, o que também o levou aos livros de E.M. Boulds e A.W. Tozer. Heaven Hill então se tornou a principal influência espiritual de Beckley, apesar de Mike nunca ter conhecido nem escutado Leonard pregar. 10 anos se passaram até que Mike Black conheceu Heaven Hill pessoalmente. David Heaven Hill entrou em contato com os funcionários da igreja de Beckley em Kansas City. Isto deu a Mike a oportunidade de conhecer Leonard pessoalmente e visitá-lo no Texas muitas vezes. E isto abriu as portas para Leonard pregar em Kansas City por 10 dias em 2 ocasiões. Conferência em Anaheim, na Fraternidade Vineyard, em 1989. Beckley esteve presente em um dos últimos momentos importantes do ministério de Leonard, na Conferência Nacional da Fraternidade de Vineyard, na arena da cidade de Anaheim, nos dias 6 a 9 de fevereiro de 1889. 9.000 pessoas estavam presentes e 4.000 não puderam entrar. Muitas pessoas que foram à conferência nunca haviam escutado alguém como Heaven Hill com uma pregação tão saliente e uma abordagem séria ao reino de Deus. Um líder de Vineyard disse depois: aquela multidão nunca havia ouvido um homem pregar e orar como Heaven Hill. Eles nunca haviam escutado ideias e assuntos assim, combinados com o espírito, peso e solenidade da vida de Leonard. Até mesmo as críticas diretas vinham com o poder de Deus nelas. Leonard pregou 2 vezes em 2 dias, mas uma terceira vez para um grupo de pregadores. Durante os sermões, um espírito de quebrantamento e humildade era derramado, e a maioria das pessoas acabavam ajoelhadas, chorando e buscando a Deus. Testemunhas disseram que foi um momento sagrado e profundo, em que nunca haviam visto ou vivenciado algo assim. Leonard falou brevemente de seu momento com os pregadores em uma carta a um amigo. Eu acabei de pregar em Anaheim para 4.500 pregadores. Muitos estavam despedaçados, chorando e buscando arrependimento. Beckley depois refletiu sobre a vida e influência do legado de Heaven Hill. Uma grande parte do legado de Leonard Heaven Hill foi que ele impactou multidões de homens mais jovens nos anos 1980 e 1990. Ele era a voz de Deus para dar a tantas pessoas a visão e entendimento da oração e avivamento verdadeiros. Eu acredito que há milhares de homens agora, com seus 50 e 60 anos, que ainda têm aquelas brasas espirituais queimando neles, com o DNA de Heaven Hill selados nele, espiritualmente. Eu acho que eles estão por toda a América, prontos para virem à frente para Deus. O que eu mais amei sobre o seu livro, Porque Tardo Pleno Avivamento, foi quando ele disse que há 2 coisas que os pregadores precisam: visão e paixão. Eles precisam de uma visão da eternidade e de paixão espiritual. Eu não sei se qualquer outro homem na América, durante minha vida, tocou o cordão da eternidade como Heaven Hill, a não ser A.W. Tozer. 1994, a batalha final. À medida em que o outono chegava, Leonard sentia que seu ministério público estava acabando. A última reunião de oração que ele realizou foi na Comissão do Calvário no dia 14 de setembro de 1994. Ele compartilhou seu coração naquela manhã com aqueles que estavam presentes com uma transparência genuína.
Quem estaria encantado agora de ir e ficar em frente ao rei? Vocês terão que responder por toda a sua pregação. Eu acordei às 3 da manhã hoje pensando sobre isso. Eu estive pregando por mais de 70 anos. Se você pregar por 1 hora, utilizando 7.200 palavras, e prega 60 vezes por ano por 70 anos, são mais de 30 milhões de palavras que você terá que explicar a Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais ela perfura meu coração. Ela me faz parar, pensar e meditar. Agora, mais do que nunca, eu tenho meditado sobre a eternidade. Nossas pessoas não são conscientes da eternidade. Você pensa que uma pessoa que está pronta para a eternidade faltaria a uma reunião de oração? Cada pessoa e cada pregador ficará em frente a Deus. Este é o dia do juízo final. Eu quero viver com os valores da eternidade em mente. Se nos julgarmos na luz da palavra de Deus, não precisamos temer o julgamento. Se caminharmos na luz como Ele está na luz, isto tudo é o que Ele pede de nós, que caminhemos na luz. E é isto que eu desejo para vocês, que todos vocês tenham mais visão do que eu tive, mais poder do que eu tive e mais entendimento do que eu tive. Lembre-se, nenhum pregador teve um Deus maior, uma Bíblia maior ou um calendário maior que vocês. Que Deus nos ajude. 2 dias mais tarde, no dia 16 de setembro, Leonard escreveu para seus amigos Billy e Bob Moore. Deus havia falado claramente com ele e ele escreveu para compartilhar algumas notícias com eles. 16 de setembro de 1994. Queridos Billy e Bob, hoje, depois de mais de 70 anos no púlpito, estou me aposentando do ministério falado. Ainda espero agitar almas ao escrever. Muitos anos atrás nos conhecemos. Para nós, foi um ato de Deus. Vocês lidam com joias em seus negócios, mas vocês são joias para nós, porque vocês têm as joias do caráter, integridade, honestidade, pureza e nenhuma fraude. Vocês enriqueceram nossas vidas. Como nunca antes, precisamos vestir a armadura de Deus todos os dias, lutar e aguentar mesmo quando não entendemos. Bênçãos, L. e M. Ravenhill. Embora Leonard tivesse sofrido vários pequenos derrames nos anos anteriores, sua fala nunca foi afetada e ele sempre se recuperou. Mas o último derrame, no dia 28 de setembro, o debilitou completamente. Às 9 da manhã, Leonard e Martha estavam realizando suas devoções matinais quando de repente ele caiu do sofá. Ele sabia que este seria o último. Ele foi hospitalizado por 1 semana e então a família decidiu trazê-lo para casa com cuidados domésticos. Ele reagia à música às vezes, mas não pôde se comunicar pelas últimas semanas. Joey Falls esteve ali uma noite, logo após o derrame. Martha decidiu não o colocar no suporte de vida. Às vezes, ele temporariamente parava de respirar e então começava a respirar de novo, ficando inconsciente por mais 7 semanas. Durante estas semanas, Leonard escutava música e às vezes levantava suas mãos, como se quisesse que alguém se aproximasse. Mas quando alguém reagia, ele parecia afastá-los. Finalmente, Martha percebeu que ele estava louvando enquanto escutava a música. No dia 15 de outubro, Martha escreveu aos seus bons amigos Billy e Bob Moore sobre a condição de Lynn. Queridos Billy e Bob, agradecemos sinceramente por sua carta e cheque. Seu amor foi tão importante para nós durante esses muitos anos. Vocês e sua família têm um lugar especial em nossos corações. Lynn passou 1 semana no hospital e então o trouxemos para casa. Sua condição continua igual, talvez um pouco mais fraco, mas ele está muito tranquilo. Ele está recebendo oxigênio e fluidos.
É tão bom ter Paul aqui para ajudar com essas máquinas, além de ajudar de várias outras maneiras. Ele e a sua família me dão uma grande força e conforto. Mantemos os antigos hinos tocando dia e noite. Lynn gosta deles e muitas vezes levanta as mãos em louvor. Amor para vocês e toda a sua família, Marta e Lynn. Um mês depois, os Moore receberam outra carta de Marta, 15 de novembro de 1994. Querido Billy e Bob, obrigado pela carta e pelo útil presente. Eu espero que vocês dois e sua família estejam bem. Não houve mudança na condição de Lynn. Amanhã fará 7 semanas que ele sofreu derrame e os médicos dizem que ele pode não durar mais 2 semanas. Ele está tranquilo e não parece estar sofrendo, apesar de perceber que não consegue expressar seus pensamentos, o que deve ser difícil para ele. Eu gostaria muito de saber o que ele está sentindo, vendo e escutando em espírito, mas isso nos foi negado. Ele ainda ama que toquemos os mesmos hinos antigos e às vezes ele ainda levanta sua mão esquerda em louvor. Tem sido um longo jejum para ele, quase 50 dias sem comer, apenas um pouco de nutrição por meio de tubos. Marta. A eternidade foi a coisa mais importante na mente de Leonard nos seus últimos anos, e agora ele estava pronto para entrar na glória eterna. Ele amava um poema que foi enviado para ele anos antes pelo autor Wyden Packer. Daqui a 100 anos. Não fará muita diferença, amigo, daqui a 100 anos, se você vive em uma monumental mansão ou na beira do rio, se suas roupas que você usa são feitas sob medida ou de retalhos, se você come grandes filés ou feijão e bolo daqui a 100 anos. Não importará sua conta bancária ou o tipo de carro que você dirige, pois o túmulo reivindicará toda a riqueza e fama e as coisas pelas quais você anseia. Há um prazo que todos nós devemos obedecer e ninguém se atrasará. Não importam todos os lugares que você visitou, cada um respeitará essa data. Nós apenas teremos na eternidade o que doamos na terra. Quando vamos ao túmulo, podemos salvar apenas as coisas de valor eterno. O que importam, amigo, os ganhos mundanos pelos quais os homens se reverenciam? Pois seu destino estará selado. Veja, daqui a 100 anos. Uma noite, quando ficou claro para David Ravenhill que Leonard nunca retomaria sua consciência, ele sentou ao lado da cama de seu pai e começou a escrever sobre ele. Eu conheci um homem que deu sua vida ao fogo do avivamento. Ele orava de dia, ele orava de noite para realizar este desejo. Ele tinha apenas uma obsessão: ver uma gloriosa noiva, vestida em pureza perfeita, trazida ao lado do seu noivo. Seu poder no púlpito era alcançado por poucos, e ainda assim ele amava o armário, ali com o Deus que ele conhecia. Enquanto outros ansiavam pelo aplauso dos homens, pela fortuna e fama, ele tinha apenas uma ambição: exaltar o nome do seu mestre. Por 80 anos ele viveu apenas pela eternidade, um homem de fé e sabedoria e verdadeira humildade. Ele sabia que um dia teria que ficar perante o trono do julgamento de Deus, e então ele correu para obter seu prêmio, para completar sua missão. A fortuna que ele deixou para trás não foi de ações ou ouro, mas de vidas transformadas e desafiadas, sua história ainda não contadas. A vida não tem privilégio maior que o que eu tive, de conhecer este grande homem de Deus e tê-lo como meu pai. Em uma carta para sua amiga, Martha Bloom, Leonard havia escrito anos antes: "Cante, Marta, pois todos devemos estar cantando uma nova canção em breve." Estas palavras se tornaram verdade para ele em um lindo domingo, quando Leonard tranquilamente dormiu com Jesus ao meio-dia do dia 27 de novembro de 1994.
Naquela ensolarada manhã de novembro, um homem morreu tranquilamente no leste do Texas. Uma vida de 87 anos que passou a vapor, uma vida solitária que tocou inúmeras vidas, apenas uma vida que logo passará. Ele muitas vezes citou este poema e agora era verdade para ele. Não houve cobertura da mídia ou manchetes sobre sua morte, como Wick Pritney disse. Poucos vieram ao funeral, mas também toda a sua vida ele direcionou os homens e mulheres para longe dele e para perto de Cristo, porque sua morte deveria ser diferente? 18 anos mais cedo, Leonard havia escrito para um amigo sobre ter a graça para morrer. Este pensamento veio a mim hoje das Escrituras. Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Que triunfo para ele! Ele acabou com a morte ao morrer e então trouxe a vida eterna da morte. Ele disse: tenho as chaves da morte e do Hades. Ele é o rei sobre a morte, despedaçando o domínio do túmulo. Apenas o cristão olha para a morte nos olhos sem temer. Isto me lembra da mulher que veio para John Wesley, pedindo que ele orasse para que ela morresse com graça. Ele se recusou e ela perguntou por quê, e ele respondeu: porque o que você precisa agora é viver com graça. Que verdade! E como precisamos disso todos os dias. Que bênção que a graça é gratuita, a misericórdia é gratuita e o amor de Deus é gratuito. Leonard recebeu 72 anos de graça em sua vida e agora ele teve a graça para morrer. Leonard disse após a morte de Kate Green: Deus enterra seus trabalhadores, mas continua com seus trabalhos. E agora, 12 anos mais tarde, era sua vez. Eu me perguntei se Leonard teve algum arrependimento durante a sua vida. Se sim, devem ter sido poucos. Ele havia expressado apenas um arrependimento no seu último ano. Se eu tivesse passado mais tempo sozinho com Deus, em vez de pregando e planejando como eu iria mudar o mundo, eu teria sido um homem muito diferente.